Oi, gente, meu nome é Keila. Eu vou falar de 10 fatos que aconteceram no Brasil e você precisa entender. O primeiro item é o descobrimento do Brasil em 1500. E o princípio de tudo foi quando o Cabral chegou aqui no Brasil em 1500. E é importante entender as causas e as consequências dos primeiros contatos com os índios que já habitavam as terras brasileiras. O segundo item é o Brasil Colônia, que ocorreu de 1530 a 1815. Dentro desse contexto, tem diversos tópicos que são bem importantes estudar, observar, que é as capitanias hereditárias, a economia, o extrativismo vegetal, extrativismo mineral, a pecuária, a escravidão, a organização político-administrativa e a expansão territorial. O terceiro item é a independência do Brasil. Depois de diversos movimentos, finalmente ocorreu a independência, propriamente dita em 1822, depois de diversos movimentos. É importante compreender todo o contexto. A nomeação do príncipe regente Dom Pedro I, dia do fico e o reconhecimento da independência do Brasil. O quarto item é o primeiro reinado, que ocorreu nos anos de 1822 a 1831. É importante focar nesses anos e compreender os acontecimentos e as consequências futuras para o país. O quinto item é o segundo reinado, que ocorreu nos anos de 1831 a 1840. E nesse contexto é importante observar alguns pontos, como a regência trina permanente, o ato adicional, a regência una, a revolução farroupilha, a cabanagem, a sabinada, a balaiada e a maioridade de Dom Pedro II. O sexto item é a Primeira República, que ocorreu nos anos de 1889 a 1930. E nesse contexto, a gente pode citar vários pontos que são muito importantes para estudos, como o primeiro governo provisório, a Assembleia Constituinte, a presidência de Deodoro da Fonseca, a política dos governantes, o coronelismo, o movimento tenentistas, colunas prestes e revolta da Armada. O sétimo é a Revolução de 1930, e é um assunto que sempre está em evidências em vestibulares, e por isso é bem importante se atentar aos fatos que antecederam essa revolução, como quem se deu e quais consequências para o futuro do país. O oitavo é a Era de Vargas, que ocorreu nos anos de 1930 a 1945. Com a Revolução de 1930, chega ao poder Getúlio Vargas, nome muito importante na história do Brasil e que recebe bastante atenção durante os estudos, e por isso é bem importante entender. O nono item é a ditadura militar, que ocorreu nos anos de 1964 a 1985, e é um assunto que está em bastante evidência em noticiários, e por isso é muito bom entender como aconteceu e como chegou ao fim a ditadura, né? E alguns pontos importantes a queda de João Goulart, a repressão dos movimentos sociais, censura, bipartidarismo, tortura, milagre econômico, os presidentes da ditadura, direita já e eleições de Tancredo Neves. Finalmente chegamos no décimo, né? E o décimo é os presidentes do Brasil, de 1985 até atualmente. Para finalizar, é importante conhecer a história recém de cada políticos brasileiros eleitos pelo voto direito, entender a época de cada um e conhecer as obras realizadas e as conquistas alcançadas no país.